Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja para todos sempre e com todos nós. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 5 do segundo Coríntios, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui o apóstolo nos diz que se a casa, ou seja, o nosso corpo, esse corpo de carne, esse corpo terrestre, se desfizer, morrer, temos uma casa nos céus, uma casa feita não por mãos de homens, mas sim por mãos de Deus, feita nos céus. E nós estamos na consciência, temos a consciência de que essa casa já foi feita por Deus para nós nos céus. Por isso que diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. É um edifício, ou seja, uma casa acima de toda compreensão e entendimento humano, mas uma casa feita por Deus para que todo sempre seja para nós a nossa residência. No versículo 2, por isso, neste tabernáculo, ou seja, nesta casa, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todos nós queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, para que assim a promessa de nosso Senhor, que nós temos uma casa nos céus, seja a nossa habitação para todo sempre, para que nós não morramos e pereçamos neste corpo e não tenhamos a esperança daquilo que Deus fez para nós, que temos um edifício feito por Ele, para que vivamos por sempre com Ele lá nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, como poderíamos ir para os céus e termos uma casa para nós, casa que foi feita já por Deus na sua promessa, se nós formos achados nus? Essa nudez refere-se àqueles que não têm o Espírito Santíssimo de Deus. Nós temos que ser achados revestidos, ou seja, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter primeiro o Espírito Santo de Deus para ser filhos de Deus. E assim, Deus levar-nos com a veste do Espírito, com o próprio Deus habitando em nós. Porque assim, sendo filhos de Deus, nós temos direito a viver na casa de Deus, e naquele edifício onde o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele habita conosco. Portanto, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por querermos ser revestidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós queremos que o mortal seja absorvido pela vida. Nós estamos em um corpo físico. Sabemos que é um tabernáculo, um corpo o qual se perderá, porque eles da terra e volta para a terra. Mas nós sabemos que o corpo de Cristo subiu aos céus. E o corpo de Cristo, essa é a igreja, e que nós somos parte do corpo. E que o corpo de Cristo, vindo na ressurreição e no arrebatamento, seremos parte de seu corpo. Ou seja, o único corpo que subiu aos céus é o de Cristo. O corpo dele é dado, entregue por ele pela vontade própria de Deus, para que nós sejamos parte do corpo e participemos de seu corpo santo, da sua vida. Assim como nós temos que ser encontrados no Espírito Santo, com o Espírito dele, e quando ele, na sua vinda, nos levar para os céus, sermos encontrados
revestido com as vestes nupciais, ou seja, com as vestes da igreja. E com essa veste, com o Espírito Santo, sendo a casa de Deus, nós temos participação, sendo partícipes no mesmo corpo do Espírito, assim também do corpo físico, mais glorificado que o corpo glorioso de nosso Deus Todo-Poderoso, que está em Jesus Cristo. Ora, diz aqui no versículo 5, ora foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, com o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a promessa em nós. Ou seja, Deus habita em nós, Cristo habita em nós. E Cristo nos dará de seu corpo, assim como nos tem dado de seu Espírito. Sendo o Espírito Santo, sendo o corpo de Cristo, sendo o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus e o mesmo corpo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. E nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas no Espírito Santo, estamos na promessa de uma ressurreição e de uma realidade na vida em Cristo nos céus. Sabemos que estamos no corpo da Igreja Santa, que é o corpo de Cristo, e que na glorificação de todo esse corpo, nosso corpo, na vinda de Cristo, seremos corpo de Cristo e membros, mas sendo Cristo a cabeça de todos nós. Hoje temos do Espírito, amanhã teremos do corpo. E também desse edifício que está lá nos céus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que nós também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Quer presentes no Espírito Santo, quer ausente, porque ainda não temos o corpo de Cristo, mas quer presente, o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Por isso, meus irmãos, temos que ser casa de Deus, templo de Deus, para que assim, sendo de Cristo, sejamos ressuscitados e transformados num corpo glorificado de Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Neste corpo de pecado, temos a promessa santa de Jesus Cristo, nosso Deus. Essa promessa, a qual se cumpre no Espírito Santo, a qual nós somos entregues pela fé, o qual nós somos partícipes, somos filhos de Deus em Jesus Cristo, nós somos de Cristo, somos filhos de Deus. E seremos arrebatados e transformados no corpo de Cristo. E Deus nos levará aos céus, sendo que já em parte somos dos céus, estando no Espírito Santo, porque Deus habita nos céus, e nós somos parte dos céus, mas um dia, em plenitude, seremos no corpo dele, e viverá somente Cristo e nós, com ele, no mais alto dos céus, acima de toda a criação, sendo filhos de Deus. Meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se diz que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós, para ser de Cristo, ser nascido de Deus, ter o Espírito Santo, as vestes de Deus, temos que ser de Cristo. Ser partícipes da glória de Deus, ser de Cristo, ter nascido de Cristo, no Espírito de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nós somos em Cristo de Cristo. Para sermos dele, tanto aqui no Espírito,